Gostou do estúdio novo aí? É o Pão de Açúcar, né? E aí o bondinho aqui, né? O elétrico. Do Rio a Lisboa. Do E mar aqui ao bar. os livros aqui, ó. O livro que eu traduzi, o livro do meu irmão. O avião. Peraí, deixa eu passar o avião. Não dá pra escutar não, tá? Eu não escuto. A propósito, tu dorme tarde pra caralho, cara. Durmo cedo pra caralho, cara. Eu malho 6 horas da manhã. Eu faço futebol às 6:30 da manhã. Na quarta e sexta eu vou pra academia às 6 horas da manhã. Terça e quinta eu vou pro futebol às 6:30. Caraca, é muito cedo. 9:30, 10 horas eu tô já indo pra naninha. Já tá gravando, a gente tá falando um monte de merda. Então vamos lá? Gravando o episódio 7. Vamos. Olá, do lado de cá! Começa agora o 7º episódio do Mar ao Bar. Meu nome é Felipe Barbalho, vocês já devem estar acostumados com a minha voz, e eu estou aqui com o... Eu sou Marcelo Lemos, estou aqui do Rio de Janeiro, vamos para o episódio 7, seguindo aqui a nossa disciplina, e muito feliz de estar fazendo aqui esse podcast, videocast, bate-papo, resenha, seja o que for aqui o nome, com meu primo Felipe Barbalho. É isso aí, estamos aí. E o nosso podcast, para quem não sabe, tá careca de saber, né? Você tá careca de saber? Eu tô quase careca de saber disso. Toda semana a gente fala. O nosso podcast, a gente fala sobre as relações entre o mundo corporativo e o futebol, as analogias, o que a gente pode analisar de semelhanças, pontos de contato e o que um pode aprender com o outro, porque somos aqui pessoas que já trabalharam muito, continuam trabalhando no mundo corporativo ou não, dependendo da fase profissional, e adoramos futebol, o esporte, mais especificamente futebol, então estamos aqui para falar sobre essas ligações. E esta semana nós escolhemos o tema quente do momento, que é justamente a reivindicação dos jogadores de futebol contra a grama sintética. Maioria aí chiando, falando mal. Tivemos um burburinho grande, né, Marcelo, sobre isso essa semana. Muito grande, assim, acho que a gente, deixar claro, a gente não é especialista nesse tema, né, nesse mérito, somos apenas peladeiros, eu sou ex-peladeiro, inclusive, mas é um gancho muito legal para a gente falar aqui, e é engraçado como cada vez mais a gente vê que tem correlação coisas que acontecem no futebol com o mundo corporativo. Então, acho que desse tema chamou muita atenção da gente os jogadores terem se unido e terem reivindicado um tema, terem se manifestado, né, sobre um tema que vem incomodando a eles. Então isso chamou bastante atenção porque não é comum, na verdade muito incomum, e aí dá para a gente fazer uma correlação aqui sobre o direito do trabalhador também se manifestar, como é que isso rola nas empresas, que tipo de ferramentas que existem para isso. Então, a gente entende que é um tema bem interessante para a gente abordar e tentar tirar um caldo aqui, muito menos pelo lado técnico, se grama sintética é boa, é ruim, se o híbrido que funciona, se é a grama natural, mas muito mais por esse movimento aí dos jogadores, né? Que é bem raro, né, Felipe? Justamente. Aí para dar uma situada para quem está um pouco por fora, quem acompanha a gente mais por conta dos aspectos corporativos dos nossos assuntos e vai aprendendo ali algumas coisas do futebol, por isso que aquele cara estava falando na televisão aquela coisa, ou na rede social teve aquele post. Vamos dar aqui um panorama só para entrar no assunto. Foram os jogadores, o Neymar está de volta ao Brasil, o Santos, falou que não vai jogar em gramado artificial, é contra, e aí vários outros jogadores também se manifestaram, e aí foi um movimento coordenado. Lucas Moura, que está no São Paulo, já voltou já há algum tempo, mas o Oscar, que voltou ainda agora, que também está no São Paulo. Outros jogadores também de renome, o Gerson, capitão do Flamengo, também postou. O Thiago Silva, que voltou
pouco tempo também para o Fluminense, jogou anos na Europa. Uma característica aí da maioria dos que estão se manifestando são os que jogaram aqui na Europa e que estão acostumados a realmente não ter gramado, quase não ter gramado artificial para jogar. E no Brasil, como sabemos, também temos 4 grandes times com gramado artificial. O Botafogo, que é o atual campeão brasileiro, campeão da Libertadores, o Palmeiras, que também muito vencedor nos últimos anos, o Atlético Paranaense e agora o Atlético Mineiro está trocando a grama ali da Arena MRV, que é o seu estádio agora, e justamente está entrando nesse time aí dos que tem grama sintética, que é aquela grama que não é a natural, a grama artificial que queima um pouquinho, que é borracha ali, quando está muito quente, queima um pouco mais, e tem um amortecimento diferente para os jogadores, as articulações, aí tem um grande debate se isso, de alguma forma, aumenta o número de lesões ou não, e aí os jogadores se manifestando que o futebol não é artificial, o futebol tem que ser em grama natural, é o que eles estão mais acostumados. E aí, curioso, alguns jogadores que já jogaram em clubes como o Palmeiras e agora estão em outros clubes. O Dudu, que agora está no Cruzeiro, quando estava no Palmeiras, falava, não, a grama artificial é boa, porque está sempre daquele jeito, direitinha. Agora no Cruzeiro, falou, é contra. O Tiquinho, que era do Botafogo, foi para o Santos, se manifestou agora contra também nessa campanha, e aí foi massacrado nas redes sociais, tirou o post, falou, vou ficar fora dessa briga, porque acabei de ser campeão do Botafogo, tá ficando ruim para mim. Então, e os clubes que, claro, que tem a grama artificial, esses 4 clubes que eu citei, se manifestaram falando que o debate está meio raso e que a FIFA tem essa questão, a FIFA autoriza, regulamenta, vai lá, fiscaliza, tem os tipos de gramados artificiais, então eles estão dentro da lei. E eu aqui, só uma parte, eu tô com a camisa aqui do meu time de toda semana que eu jogo aqui, olha aí, Gaiolão FC. Eu jogo na grama artificial toda semana, como a maioria dos peladeiros no Brasil e muitas partes do mundo, aqui em Portugal também, tem muito a grama artificial, os campos de terra, os campos que jogávamos lá antigamente, né, na rua, no campo de terra. Hoje em dia, muitos foram substituídos por grama artificial e não tem outra escolha. Grama natural para um peladeiro é difícil. Eu não sei quem é aí da várzea, né, em campeonato profissional da várzea. E aí eu sou do time que, bom, eu gosto de jogar no natural, mas o artificial também estamos aí toda semana. É o que dá para jogar. Que eu continuo jogando. Não sou ex-peladeiro ainda. Tomara que demore. Mas e aí, Marcelo, a gente não quer entrar no mérito aqui, mas você é time artificial, natural, ou você nessa discussão aí, você é pela briga mesmo? Cara, eu sou aí pelo bom movimento da discussão, né? Só deixando claro, eu sou ex-peladeiro porque eu migrei de esporte, né? Agora eu sou futeboleiro, né? Eu gosto do futebol, apesar de não jogar nada, mas estou ali me movimentando, que eu acho que é o seja importante. humilde, não seja muito humilde, joga assim. Os vídeos, quem acompanha na rede social... Jogo o suficiente para brincar, mas acho que o importante é a discussão e nesse mérito, né, Felipe, a gente até pesquisou um pouco, ouvimos, né, outras fontes e, na real, o campo de grama sintética hoje é quase nada, né? Todos os grandes estádios e clubes mantêm a grama natural ainda, menos ainda o híbrido, né? Mas no final, acho que é muito, primeiro, relevante esse movimento dos jogadores de buscarem questionar algo, pelo menos. Acho que isso é muito importante. Também a gente vê no futebol muitas coisas fora dos padrões naturais trabalhistas, né? A gente vê que muitas vezes os caras são postos a cargas horárias de trabalho excessiva,
Agora mesmo, um outro ponto interessante que surgiu, e o Gerson também capitaneou, é um pedido que ele fez também formal à Federação do Rio de Janeiro, se eu não me engano, sobre o horário dos jogos aqui no Rio, né? Aqui no Rio está um caldeirão, cara, assim, tá muito quente, tá insuportável. E ele também liderou um pedido para que não houvesse jogos na parte da tarde, 4 horas da tarde, 5 horas da tarde, que fosse à noite. Então, eu penso que é um movimento muito positivo, porque eles estão manifestando o desejo que minimamente os direitos sejam respeitados e até a integridade da saúde, né? A saúde. Então, você vê, você, dentro do campo, eu imagino, quando está 38, 40 graus, que não tem sido longe disso aqui no Rio, todos os dias, lá dentro deve fazer quase 50 ou até mais, né, em alguns momentos, com aquele sol e a quentura, né? Então, tem toda essa discussão que também na grama sintética tem isso, né? Com o calor, ela fica mais quente, ela pode queimar, quem não conhece, né? A gente, você que joga sempre, eu já joguei na grama sintética também, às vezes se você cair mal, se arrastar, você pode se arranhar, faz aquela queimadura, se você estiver no calor, pior ainda. Então, você comentou que, primeiramente, é legal, está dentro da regra. Então, trazendo um pouco no paralelo com o mundo corporativo, sem dizer, realmente não vou tomar partido aqui, o que é melhor, o que não é. Sou tradicional, sou convencional, prefiro a grama natural. Mas também concordo que o futebol é um esporte que demora muito a evoluir, né? Se você comparar com basquete, com vôlei, o avanço que esses esportes tiveram, o futebol está muito atrás. Então, eu considero que o teste de uma grama sintética, de um gramado híbrido, né, natural com grama sintética, é válido para minimamente se entender como é que funciona. E aí, trazendo para o mundo corporativo, primeiro, tudo precisa ser legal, ser dentro da regra. E está dentro da regra, né? Então, um jogador ele pode questionar se ele prefere, não prefere, mas ele não pode dizer que o clube que está tendo, que tem uma grama sintética, está fora da regra e está sendo beneficiado porque tem uma grama sintética. Até porque, quando há um jogo no gramado deste clube, o time visitante e o time da casa está jogando no mesmo gramado. Obviamente, se eles treinam mais ali, né, já conhece, né, as armadilhas ou os caminhos mais fáceis daquele campo, tudo bem. Mas não dá para dizer que ele está sendo beneficiado por aquilo, né? Então, acho que o primeiro ponto é esse. É legal? É uma decisão dentro da regra do jogo? Então, tudo bem, está tranquilo. É meio que como numa empresa, ela tomar uma decisão de mudança de alguma regra, e aí os colaboradores questionarem aquela decisão. Mas foi dentro da regra? Não está infringindo nenhuma lei, nenhum direito do trabalhador? Cara, está valendo. Fazer um paralelo do que tem acontecido no mundo, né, corporativo, que é a questão do presencial e do online, né, do home office e do presencial. Várias empresas tomaram a decisão de voltar totalmente para o presencial. Algumas estão no híbrido. Um dia no presencial, 4 dias em casa, 2 dias no presencial, 3 dias em casa. Então, tem vários modelos rolando. A decisão da empresa é fora da regra, é ilegal? Não, não é ilegal. Está dentro do jogo, está dentro do contrato de trabalho. Mas os colaboradores podem questionar, podem se sentir prejudicados? Sim, também podem. Mas aí tem que se procurar seus canais legais dentro da empresa também para falar isso. Levar para o seu gestor, levar para se manifestar numa pesquisa de satisfação que tenha, né? Então,
Eu acho que a decisão, ela está na regra do jogo, e entendo que os jogadores precisam também. Eu não quero matar esse movimento de buscar, né, discutir, porque eu acho que isso é bom, isso não acontece há muito tempo. Acho que você pode trazer alguns exemplos de coisas que já aconteceram aí lá atrás, né? Mas eles precisam estudar um pouquinho melhor também o que você está reclamando. Isso acontece muito nas empresas também, né? É uma reclamação pura e somente uma reclamação, ou é uma reivindicação baseada no ponto X, no ponto Y? Eu acho que falta um pouco ainda esse profissionalismo, essa maturidade dos jogadores para se basear melhor, né? Sempre a gente, no nosso papo aqui, a gente tenta se interromper menos, a gente vai depois, o gancho enquanto você estava falando, eu estava pensando aqui, em relação aos times, né, quando vão jogar num gramado sintético, que não tem um gramado sintético, o Maracanã, por exemplo, não tem, né? Aí o Flamengo vai jogar no Engenhão. O Flamengo já ganhou no Engenhão várias vezes com grama sintética. Os jogadores têm campos de treinamento nos CTs com grama sintética também. Quando vão jogar lá num estádio de um time que tem grama sintética, claro que os jogadores nem treinam tanto hoje em dia, mas tem aquela aclimatação ali na semana, pelo menos, para treinar um pouco naquele tipo de campo. O que o Lucas Moura, por exemplo, que é um dos caras é um dos jogadores que estão ainda nesse meio de reivindicação, ele falou numa entrevista aí essa semana, falando: olha, futebol de salão é uma coisa, futebol de praia é outra coisa, futebol de 7, que né, normalmente em grama sintética, é outra coisa, e futebol de campo é um outro esporte. Quis dar essa diferenciação, porque os jogadores se sentem incomodados. O meu feeling, minha percepção é que justamente quem não joga em time que tem grama sintética está se sentindo mais à vontade para expressar esse problema. É como numa empresa, às vezes. Quem tem ali no setor não está com, sei lá, o chefe que é de um jeito, ou o equipamento é de um jeito que em outros setores, o computador daquele setor ali é Mac, sei lá, e o computador dos outros lá não é Mac. Aí o cara que está no Mac fala: não vou falar nada de computador, porque eu estou aqui no Mac e tal, mas a massa ali, olha, eu preferia trabalhar no Mac. Então vou falar, não. Então, esse é o tipo de coisa, como você falou, é como um benefício que a empresa dá, muitas vezes. O direito do trabalhador está sendo cumprido e tal, mas eu dou um benefício que é esse aqui. O trabalhador pode reclamar um benefício maior, ou quando corta aquele benefício ele pode reclamar? Pode. Mas a empresa também pode chegar e falar: não, é isso. Como a FIFA fala, eu regulamentei, pode jogar. É como pode jogar em altitude, como pode jogar abaixo de 0. Então, assim, a questão mesmo, como você falou, os jogadores tinham que talvez fundamentar mais, ou ser um pouco mais organizados, e até os caras que jogam em times que têm grama sintética deviam também botar a cara a tapa e falar, por mais que seja o empregador dele. Então, acho que aí tem alguns pontos do que você falou, né? Primeiro, o como a gente fala, né? Sempre, às vezes você está certo, ou nem está certo, mas é válida a sua solicitação, o seu ponto, mas não sabe como levar, e aí você já perde tudo. Então, às vezes, numa reunião, né, você quer falar alguma coisa, mas você já entra de uma forma agressiva, já querendo encontrar um culpado, ou atacando alguém, você já perdeu, né? Porque ao invés de você se pegar no ponto onde você vai argumentar e convencer as pessoas que o teu ponto de vista é o melhor ou é o mais correto, não, você vai da forma errada.
E acho que os jogadores aí nesse manifesto já foram errados também, porque não estudaram direito, aí pegaram essa situação de que a grama sintética gera mais lesões. Onde está dito isso? Ou seja, estão falando por aí que a grama sintética gera mais lesões. Então a gente já viu, né? Estudos que dizem que sim, estudos que dizem que não. Inclusive, tem menos lesões na grama sintética do que no gramado, né? E o ponto que você falou sobre a unicidade. Então, isso acontece muito no mundo corporativo também, e é uma dica para as pessoas estarem ligadas. Principalmente você. Isso, olha aí, é dica. É um corte esse aqui já. Você que se comunica bem, que geralmente se posiciona nas reuniões, nos projetos e tal, tome cuidado para você não ser o bode expiatório das situações, porque tem um monte de gente atrás que se aproveita de você para lançar uma situação. E aí, daqui a pouco, quando o negócio fica quente, sai de cena e é você que está ali com a tua cara, você apanhando sozinho. Que é meio que aconteceu com os jogadores agora. Né? Então, assim, foi legal o movimento, mas nunca sabe, concreto ali, junto mesmo, que aí já foi um saiu, aí o outro, pô, joga no Botafogo, melhor não falar, porque é grama sintética. Aí o outro que jogava no Palmeiras, aí era boa a grama sintética, agora critica. Então, sabe, é tudo muito baseado no momento que está vivendo, de acordo com os seus interesses também. Então, isso acontece muito no mundo corporativo também. Então, mais uma vez, você precisa se balizar, né, ou criar um alicerce num fundamento. Eu vou reclamar de jogar na grama sintética. Por quê? Por conta disso. Isso aqui faz sentido? Vou estudar para ver se faz sentido. E aí você cria uma argumentação, um argumento fundamentado e valida com todos. Então, eu posso estar muito errado aqui, mas eu imagino que um jogador, dois levantou e já foi, pô, Felipe, tu concorda, mas nem discutiram. Mas vamos entrar então com esse negócio aqui, como a gente vê a história aí, né? Então, mais uma vez, acho que a gente consegue fazer um paralelo muito claro disso com o que acontece nas empresas também. Às vezes, como você falou, a empresa toma uma decisão, vou voltar para a questão do presencial e do home office, né? E aí vai ter gente que vai estar satisfeita e não vai estar. Até que ponto cabe você questionar? É uma decisão tomada. E aí cabe a você se adequar às regras da empresa ou não. E aí você também olhar para a sua carreira e tomar decisões do que você quer fazer. Agora, é sempre válido, de uma forma muito profissional, você colocar seus pontos. Né? Quando tem uma mudança dessa, por exemplo, as pessoas se reunirem e falar, pô, isso. E você levar de uma maneira profissional, educada, corporativa, para cima, porque não é porque o cara é um jogador de futebol, Felipe, que ele também não tem que ser corporativo. Ele não tem que ter uma etiqueta profissional, ele tem que ter um mínimo de etiqueta profissional, né? Quantos jogadores a gente já viu aí de perder a mão e sair do lugar dele? Existe um presidente, existe um vice-presidente, existe uma diretoria, tem uma hierarquia dentro da empresa e dentro do futebol como um todo, né? Então, eles se perdem um pouco nisso. Como classe tem todo o direito de se manifestar e de se organizar, e é o que a gente pensou nesse episódio justamente, pô, legal, como você começou falando no episódio, pô, muito bom eles se manifestarem, só que deveriam ter feito isso com mais fundamento ou com uma união maior, sem, vai lá, aí falam os líderes, mas não tentaram ir num jogador do Botafogo, do Palmeiras, para tentar formar ali uma unidade e aí falar, não, olha, a classe toda dos jogadores realmente não gosta de jogar na grama artificial. No Brasil não vai ter, então. Mas não, aí o cara do Atlético agora, imagina o cara do Atlético.
Tá mudando o gramado. Era um time artificial, era um time natural, passou para o time artificial. Então, assim, o que você falou aí, né, de reunião, aí passando para o mundo corporativo em reunião, eu E, já e, fui e, esse. e, Felipe, diz muito sobre a empresa também, né? Porque a gente Sim, não sabe o que que o Atlético Paranaense, o que que o Palmeiras orientou os jogadores. Aí vamos olhar é, o outro lado também, né? Não sei, vai que também. algum diretor lá reuniu e falou, ó, vocês que não se manifestem aí nesse negócio. Aí diz muito sobre a empresa, porque como você está falando, aí é uma via de mão dupla. Se tudo Também. estiver sendo feito dentro das regras, dentro das quatro linhas, cara, eu como colaborador, eu como empregado, eu posso me manifestar, eu posso falar, eu tenho que ter esse direito. E a empresa precisa ouvir. E se o Palmeiras e o Atlético Paranaense querem também evoluir nesse sentido, deveriam, inclusive, ouvir os seus colaboradores. Né? É assim que se faz através de pesquisa de satisfação, de reuniões onde, né, o VP, o diretor chama lá uma galera para ouvir o que está rolando, o que está acontecendo. Será que o Palmeiras e o Atlético fizeram isso? Ou deram um top-down lá, tipo, ó, não entrem nessa parada aí. Aí é aquele lance também, né? Pô, preciso do meu emprego, pô, não posso ir contra o meu contratante, porque a gente falou lá no outro episódio de treinadores e jogadores old school, mas tem empresas old school ainda, né? Também. Ditatoriais e tal. E tem muito interesse envolvido também em relação, por exemplo, o Palmeiras faz muito show na arena deles. E o gramado artificial é a forma mais fácil de ter show e não prejudicar o gramado diretamente. Quando é grama natural, já tem aquele problema, ficam aquelas placas, ainda não se encontrou uma forma, é muito mais caro para você ter uma grama natural e poder fazer show no estádio. Aí às vezes leva mais tempo, dependendo da tecnologia, também tem o interesse da empresa faturar, ou às vezes até no caso, por exemplo, do Palmeiras, que tem lá a W Torre, enfim, quem que faz a gestão do estádio está lá no contrato do estádio que tem que fazer o show. E aí eles não podem, aí também não pode ter um gramado ruim, que aí também é outra questão. A base é ter o piso, que eu acho que o que a FIFA liberou, assim, o artificial e credencia o artificial, dependendo do tipo. Foi justamente isso, olha, tem que ter um piso lá para jogar, ele tem que estar ali, não pode estar esburacado. Aí, por que antes também não teve mais? Agora eles estão falando, não, tem que ter um campo bom. No manifesto tem que ter um campo bom. Mas estamos contra mais o artificial, mano. Mas, pô, e aí? É um gramado lá esburacado, Maracanã, que ficou. E aí o dirigente também já falou do Flamengo, né? Também, quer gramado bom, vai jogar na Europa. Aí também aí perde respeito. Aí vira uma salada que aí cada um fica querendo defender o seu. Aí fica esse papo clubístico que a gente não quis entrar no mérito, entra aqui um pouquinho mais no mérito em relação à forma como se está fazendo isso. Porque reivindicar, reclamar até um certo ponto, mas reivindicar, você embasar o seu pensamento ali contra alguma coisa no seu trabalho é totalmente válido. Aí até que ponto você consegue ter uma conquista ali, que é o segredo aí, né? Não, e é o que você acabou de falar. Se eles fossem no ponto da questão, qual é o problema? O problema é a grama sintética ou o problema é ter um gramado bom para jogar? Não sabemos, não sabemos. Tá Virou difuso. uma, virou uma discussão de não pode ter grama sintética. Mas é o que você falou. Pô, vai olhar aí, cara, tem gramado natural que é absurdo para jogar, não tem como, né? E aí não vai ter mais lesão do que um grama sintética, porque, cara, sem dúvida alguma, estou seguro disso, de falar isso aqui. Atlético Paranaense, com a estrutura que tem, Palmeiras com a estrutura que tem, Botafogo com a estrutura que tem agora, não colocaram qualquer grama sintética ali, não fizeram um projeto que é igual tu vai jogar no campo, talvez seja aí como é que é? O Gaiolão. gaiolão.
Pô, com certeza os caras contrataram, né? Essas empresas contrataram uma empresa top de gramado, onde tem várias camadas, né? Então você coloca não sei o quê, depois coloca não sei o quê, coloca amortecimento, coloca. E ali vem a grama, então, até para dar a sensação ao jogador de estar ali quase que num gramado natural. Então não é, sabe, a discussão é vazia às vezes, é como acontece nas empresas. Você perde o foco do negócio. O que você quer resolver? Qual o problema que você quer? Qual é a solução que você quer para o problema? Mas não sabe nem qual é o problema. O problema é a grama sintética ou é o gramado ruim? É porque, pô, tecnologia com certeza está investida aí, né, Felipe? Não tenho dúvida nisso. Então, Olha, o campo do Gaiolão, no começo, quando eu comecei lá, a gente já joga lá 3 anos e meio, mais ou menos, quase 4 anos. Começo era sofrível, era terra, era aquele gramado ralo, grama sintética rala. Aí depois fizeram uma grande obra lá. Hoje em dia, você já deve ter visto, né, nos vídeos que eu faço lá. sim. Tá, tapete. Mas tá começando a descolar uns pontinhos lá, tem que ter manutenção. Isso é importante. E aí, com essas reivindicações, aí também é bom a gente trazer aqui em relação a toda essa questão que é válida e que a gente fala que é válida porque se faz pouco no futebol, eles se unem pouco para reivindicar coisas que realmente tragam conquistas. Aí eu separei aqui algumas que já aconteceram, e aí vamos puxar aqui. A mais recente foi quando estava para aprovar a Lei Geral do Esporte, que foi uma lei que reuniu todas aquelas leis, Lei Pelé, Estatuto do Torcedor, várias leis que tinham pipocadas ao longo dos anos, virou a Lei Geral do Esporte, e no fim de 2022 os jogadores se doeram com algumas questões que estavam passando pelo Congresso, e aí fizeram aquele movimento, não sei se todos lembram, de botar a mão na boca, né, para não, enfim, que era questão relativa a também direito de imagem, direito de arena, com relação a pagamento. Conseguiram, com alguma pressão ali, ter algumas conquistas pontuais. Antes disso, aí a gente puxa isso 2022, 2023 foi aprovada a lei. A gente puxa para 10 anos antes, em 2013, o Bom Senso FC, que foi um movimento liderado lá pelo Paulo André, que era um zagueiro do Corinthians, o Atlético Paranaense, e tinham 5 pontos principais ali. Era calendário, pré-temporada, férias dos jogadores, fair play financeiro, deixa eu ver a cola aqui, o que mais? E mais participar dos conselhos técnicos das entidades. Ali a gente sabe que deu uma melhora em relação à pré-temporada, agora o calendário do futebol brasileiro se adequou a isso, mas foi um movimento que durou ali 3 anos e 2016 se esvaiu. Como muita coisa aí também dentro do futebol, o Tite fazia parte. Depois o Tite foi ser técnico da seleção brasileira na CBF. Foi para outro time, como esses jogadores aí do gramado artificial que não são mais. Aí bem antes disso, vamos lá, democracia corintiana, todo mundo podia votar, concentração, escalação, como é que ia ser gerido o time, deu certo ali durante um tempinho, depois mudou a direção do Corinthians, acabou. O Corinthians chegou a ser campeão paulista ali e tal, geração do Sócrates, aí se meteu também com política, o Sócrates foi embora, enfim. Isso daí também é história. Mas sempre aí, nesses 3 casos, os jogadores colocando a sua voz, tentando que os seus direitos, suas reclamações tivessem efeito, conseguiram pontualmente algumas coisas. Mas você vê que são movimentos aí, ó, parece 10 anos quase, 10 anos, vai. E teve lá atrás, década de 70, Afonso foi o primeiro jogador que conseguiu o passe livre no Brasil, ali em 69, 68, foi campeão pelo Botafogo, e aí depois
por divergência, diretoria foi emprestado por Olaria, aí quando voltou tinha lá aquele barbão, cabelão, era jogador meio hippie, aí corta esse cabelo, não corto e tal, foi encostado pelo Botafogo, e aí ele falou, eu não vou jogar, então eu quero meu passe, na época era o passe, né, não era direito esportivo, enfim, e aí ele conseguiu o passe dele na justiça, e foi um cara assim, super icônico. E depois jogou no Flamengo, jogou no Vasco. É um cara até que eu joguei já, sabia? Eu já joguei com o Afonsinho. Olha, que coisa, hein? Rapaz. Joguei algumas peladas, que ele Botafogo ali, e eu estudei na Praia Vermelha, né? Ali do lado de General Severiano. E aí o nosso campo da faculdade, tinha um campo lá, grama natural, mas bem pelada. E aí ele aparecia lá às vezes, já coroa, bem coroa, né? Isso estamos falando década de 90. Bem coroa ele, ia lá, jogava com a gente lá. Não tinha a mesma, né, desenvoltura. Mas você vê o toque de bola do cara ali, pô, era um meio campo, pra quem não sabia. Interessante. Pô, Afonso, meio campo. Joguei com a Afonsinho. Olha aí, é história, hein? Tem história. E aí, cara, assim, aí eu deixar uma questão aqui para você em relação à experiência corporativa. De assim, você lembra de algum episódio de alguma empresa que você já tenha passado ou da empresa que você está, de conquista, assim, de alguma reivindicação que nasceu ali do movimento da Rádio Peão, do Rádio Corredor, do pessoal ali, pô, isso aqui não, vai mudar, não sei o quê, não vamos deixar mudar, que realmente deu certo? Sim. Sim, primeiro queria só comentar sobre aquele movimento que você falou do calendário e tal. Veja que isso volta, né? Ainda não é uma coisa ainda bem resolvida, que é algo que eu penso que os jogadores deveriam se empenhar mais. Às vezes não respeitar as horas de descanso que eles precisam ter entre uma partida ou outra, né? Um monte de jogo, um atrás do outro, vários torneios, enfim, esse é um tema ainda muito complexo, mas foi um movimento bem interessante. A própria do Corinthians lá também acabou depois virando algo político e também meio balbúrdia depois, porque não dá, né, cara, numa empresa para os empregados definirem tudo, né? Tem que ter ali a direção da empresa dando a direção né? Mas voltando aqui, eu lembro, cara, por exemplo, lá atrás, alguns anos atrás, eu trabalhei muito tempo em call center, né? Então, ali com esse time de call center e tal, e sempre foi e é um segmento muito polêmico nessas questões de direitos, né? Então, alguns anos atrás, cara, assim, as pessoas não tinham muito aquela pausa definida. Então, pausa banheiro, pausa descanso, de tantas em tantas horas ou minutos você tinha que ter ali um descanso e tal. E aí foi surgindo um movimento organizado de precisamos mudar isso, precisamos ser respeitados. Então, foi meio que um movimento coordenado, né, de empregados com empresas, sindicato, né? Então o sindicato entrou e atuou muito nisso, e aí foi uma conquista importante. E isso foi bem polêmico à época, porque para a empresa perdia ali minutos de trabalho da pessoa, né? Então, sei lá, passou a ser 6h20, ao invés de 6 horas, porque tinha 20 minutos de lanche e tal, mas aí eu não vou te lembrar exatamente a regra, tá? Mas era algo assim, de hora em hora tinha que ter 10 minutos de pausa para a pessoa poder ir ao banheiro, beber água e tal. Por quê? Existiam vários casos de pessoas que eram proibidas de ir ao banheiro, cara, de levantar para ir ao banheiro, de beber uma água. Então, era um regime muito, muito duro. E uma certa revolta positiva em cima de um motivo muito relevante, foram tendo algumas conquistas.
E agora, mais recente também, toda a questão de inclusão e acessibilidade para pessoas com deficiência. Então, acho que também é um movimento bastante importante, liderado também muito por pessoas com deficiência, pessoas engajadas na causa, envolvidas com entidades nacionais e internacionais, e que começaram a pressionar as empresas através de lei, né, mas também no sentido de, vocês precisam incluir as pessoas com deficiência. E aos poucos a gente vem tendo aí um avanço interessante nesse sentido aí de conquistas de uma classe, se podemos dizer assim, uma classe, se eu estiver falando bobagem, me desculpem, mas de pessoas, de profissionais que têm uma deficiência, mas são tão capazes como qualquer outro que não tem uma deficiência. E esse movimento é bem legal, é bem interessante e vem movimentando as empresas em tudo, né? Em termos de infraestrutura, de sistemas acessíveis, de acolhimento com essas pessoas, então letramento sobre esse tema, como os gestores têm que recebê-los, como que o time recebe essas pessoas. Então, que eu lembro assim agora de bate-pronto, são dois movimentos aí importantes aí, o do call center é uma categoria gigantesca, né? Tem muita gente, muitos profissionais de call center no Brasil, então é importante. São movimentos que têm um motivo nobre e relevante e organizado e que teve sucesso. É isso, como diria aquela música, tem uma música do Planet Hemp, eu acho, que fala que eu me organizando eu posso desorganizar. Exatamente. Quando eu me organizo, eu desconstruo e consigo construir uma terceira coisa que é boa para mim também, uma coisa que não estava sendo tão boa para mim começa a ser melhor, né? Verdade. Por aí mesmo. É muito bom, muito Verdade. bom esse seu relato aí, é bem importante. Tem gente querendo destruir hoje em dia, né? Várias conquistas aí, não só aí, como você falou, né? Desse pessoal, mas também de outros, né? Mas, enfim, passa essa página. Vamos tentar passar essa página aí dessa história aí. Vamos continuar na luta. Vamos. E é isso. É isso. É isso, acho que a gente conseguiu passar bem aí por esse tema, porque você lembrou aí de fatos históricos, né, do futebol e deixamos aí algumas dicas aí importantes para as pessoas, que no final fica e precisa se organizar. E uma preocupação muito grande do que a gente está vivendo atualmente, né, Felipe, é a falta de profundidade sobre os temas. As pessoas viraram muito leitores de manchete, né? E vê a manchete e já tira sua conclusão, e já carimba, rotula. E, cara, é muito engraçado isso, que eu lembro, quando eu me formei em gestão de RH, um professor, isso tem muitos anos, ele falava assim, pessoal, prestem atenção quando vocês passarem na rua, o quanto tem de gente lendo aquela manchete na banca de jornal. E você lembra que os jornais ficavam ali do lado de fora e a pessoa está lendo. Ele falou, beleza isso, só que a maioria não está indo lá e comprando jornal. Ele leu aquela manchete, entra no ônibus e já comenta em cima da manchete e não leu a reportagem toda. E isso está acontecendo cada vez mais, né? Com as redes sociais, com as telas, enfim. Então, acho que uma dica aí importante desse episódio também é se aprofunda, cria alianças, faz da forma correta, né? Porque às vezes você está com tudo isso, mas se leva da forma errada e aí não conquista algo que você deveria conquistar com muito êxito, né? Pactua com todo mundo, né? Para não ser como você falou aí, o bode expiatório, o bucha que vai lá na frente e fala na hora da reunião, aí olha para trás e não, mas ninguém concorda. Aí quando a Amy, eu não falei nunca nada disso, foi ele que falou. Exato. Aí é brabo. É isso aí. Vamos dividir a conta agora? Já está na hora? Vamos lá. Vamos dividir a conta. Vou dividir a conta aqui com Marcos.
Marcos. Nós dois vamos dividir a conta com o Marcos hoje. Hoje vamos dividir a conta com o Marcos. Lembra daquele do Marcos? Lembra desse? Não. O Clô, porra. O Clô da Tá. Marcos. Boa. Era Marcos, não sei. Não sei, mas tudo bem. O Minduim, vamos lá, vamos botar aqui para eu ler aqui mais. Que ele fez bastante comentário no nosso último episódio, que foi sobre. Foi sobre old school, né? Old school. Conflito de gerações, Conflito de rapaz. gerações, exatamente. Pô, eu falei, pô. Não tá ouvindo bem, pô. Já tá aí, ó, já te falei. Já tá quase nos 50 a mais. E aí, pô, ele fala de vários comentários ótimos, de vários pontos que a gente falou, mas é ele que levantou a bola para a gente falar, assim, levantou e botou pilha para a gente falar justamente desse tema de hoje, que é como grande botafoguense que ele tá preocupado com essa questão do gramado sintético. Agora a gente tá sendo mais clubista aqui. Mas aí, pô, essa questão aí, então ele botou lá um comentário grande, falando que é uma sugestão, esse movimento está encabeçado pelo Neymar, sintético não é para o futebol, gramado natural é o certo. E aí o comentário dele dando justamente, falando que, pô, o gramado meia boca, os pastos aí que tem, fazem parte. O gramado sintético não pode. E aí, assim, ele também dava a sugestão para a gente tocar em alguns pontos, como a gente tocou aqui, que como é que uma corporação pode entregar resultado e ter crescimento com um problema de recurso, né, de mão de obra, estrutura, justamente como é que o jogador vai jogar num campo que está ruim, ele tem que reivindicar, sim, mas tem que estar embasado. Campo sintético dá para ele jogar bola. É um pouco diferente, o que é diferente? Sim. Na altitude também o que é diferente, né, pô? Em vários, quando tá chovendo, tá nevando, aí a gente vai começar um bando de questão, né? Que é discussão vazia, como você falou. E aí, assim, justamente ele põe que muitas variáveis que fazem as opiniões serem diversas e trazem de volta o clima bélico, que é justamente vira discussão clubística, que é o que a gente não quis entrar no mérito, a gente quer entrar no mérito do que você tem que, como o Marcelo falou, a gente tem que estar embasado para ir lá e reivindicar, estudar bem o tema e falar como tem que falar. Então, conta bem dividida. E eu acho, Felipe, só pegando esse comentário do Marcos, assim, vão ter, você conhece, eu conheço, ele conhece com certeza, várias corporações que têm todos esses problemas que ele falou aqui, né, de recurso, de mão de obra, de estrutura, de pessoas, e mesmo assim tem que entregar resultado. E muitas vezes entregam o resultado. Então tem todo tipo de caso, né? Mas acho que a frase final dele da questão do clima bélico é isso, no final tudo tá virando briga, né? Tudo tá virando briga e não dá, cara, não dá, né? Você imagina numa empresa a discussão terminar em briga, em apontar o dedo para lá e para cá, não dá. E o viés político, né, que cada vez mais vai entrando. Porque o jogador tal apoia não sei quem, porque o jogador... Pô, aí já era. Então, belíssimo, mais uma vez, belíssimo comentário do nosso amigo Marcos. Aí, muito obrigado. Valeu, Marcos. Valeu, Marcos! Vamos agora pegar qual é a tua onda aí da semana? Tem a onda? Então, vamos essa onda. Pega essa onda com a gente, vamos surfar com do mar ao bar. Cara, minha onda dessa semana é a série chamada The Agency, que está no Paramount. The Agency, uma série bem interessante, bem legal, sobre CIA, FBI, essas coisas. Eu adoro esse tipo de série, e passa muito por esses agentes que se infiltram, né? Fazem aquele trabalho de campo, depois voltam e gira em torno de um cara, né? De um agente. Ele acaba se apegando a uma pessoa quando ele fez esse trabalho de campo e está colocando tudo em risco, né? Então também
Nem sempre aqui a gente vai dar dicas que fazem link com alguma coisa aqui, mas toda série dá para você tirar alguma coisa ali sobre liderança, sobre trabalho em equipe, sobre trairagem, sobre quem você acha que está te ajudando e é teu amigo e no final não é. Então, The Agents. Minha crítica é: fica soltando episódio aos poucos, eu não suporto isso, velho. Porque eu não Hoje em solto dia, logo tudo, cara. Meu Deus! Mas é não uma boa reclama série não, para assistir. reclama não que tu é da época que passava naquele horário, tu depois tu não visse já era, porra. Então, a gente acostuma, né? Eu também, eu comecei a minha onda é que eu comecei a ver a terceira temporada de The White Lotus da, na Max, HBO Max, ex-HBO, Ex-HBO. agora Max. Começou a terceira temporada, a série versa sobre o seguinte: toda temporada é num resort. São os ricaços que vão para um resort, não sempre os mesmos ricaços, mas assim, de uma temporada para outra, sempre um personagem ou dois ficam ali, que aí tem até aquele easter eggzinho, né, que você já conhece da outra temporada, mas não tem tanta relação assim com o que aconteceu na outra temporada, porque cada temporada é num resort, e aí o primeiro, se eu não me engano, foi, sei lá, Indonésia, e aí o segundo foi na Itália, sul da Itália, e agora esse terceiro, agora esqueci onde é esse terceiro, mas bem legal porque é uma série muito sobre relações ali, coisas dissimuladas, como você falou aí de trairagem, né? Então tem muita coisa assim, tem sempre um mistériozinho ali no meio da temporada, mas é essa coisa de choque social também, de conflito Aí tem os empregados do resort, que são humilhados às vezes pelos ricaços, os ricaços snobs. É bem interessante a série. E fala também em relação de casais. Muito, muito boa mesmo. É Boa. pesadinha, Mas, mas mas o papo tá bom demais, mas precisamos pedir a saideira, cara. Precisamos pedir a saideira porque já tá já pede aí. estourando. O que você traz aí para nossa saideira? Quais são as lembranças que sempre temos que fazer aqui, Felipe? A lembrança sempre é para todo mundo continuar acessando a gente durante. Quem ouve ou assiste o episódio no sábado, logo fica esperando e assiste, ou no domingo, fim de semana. A partir de segunda-feira a gente põe os cortes nas nossas redes sociais, acompanhe do Mar ao Bar Oficial no Instagram, tem do Mar ao Bar no TikTok, tem os shorts que continuam saindo no YouTube, e a gente sempre tenta pensar ali coisas mais polêmicas ou mais interessantes, que tem um link assim já prontinho, assim, que a gente fica falando e às vezes se perde, mas não é uma coisa já de bandeja, né? De No bandeja bar, para né? você. Servindo vocês com conteúdo prontinho, servindo. Assim, tudo mastigadinho quase, ó. Mastiga, tipo passarinho, né? E põe na boca. Nossa, que nojento. E aí é isso. Sigam a gente. Pô, se inscreve no canal, pô. Vamos chegar a 100. Pô, Vamos, pô, Hammond. já passamos da metade, mas tem que chegar a 100, galera. Vamos chegar a 100, pelo amor de Deus, dá essa ajuda aí. É isso. Que aí a gente entra em uma nova fase. Vamos ter muitas novidades pela frente. Estamos só no episódio 7 ainda. Isso aí. Valeu, galera. Até a próxima. Até de repente.